Boa noite a todos, professor Everton, boa noite. Aqui é a equipe 5, que ficou responsável pela resolução e apresentação da questão 1, letra C, resolvida pelo método das forças. A nossa equipe é composta por mim, Diego Muriel Batista, Edson Ferreira de Brito Júnior, Edson dos Santos Moraes e Irving dos Santos. Traçamos o passo a passo da questão e, primeiramente, identificamos o grau de hiperasticidade. Na sequência, identificamos o sistema real, o diagrama de momento fletor do sistema real, o sistema virtual e o diagrama de momento fletor do sistema virtual. Na sequência, identificamos o coeficiente de flexibilidade, a equação de compatibilidade e encontramos as reações na estrutura original, tais como seus devidos diagramas, diagrama normal, diagrama do cortante, diagrama do momento fletor. A estrutura que ficamos foi essa, da letra C, onde é um pórtico com uma carga distribuída de 5 kN sobre ela, a uma distância de 3 metros no sentido do eixo X, com uma carga também no sentido do eixo X aplicada de 12 kN de forma pontual a uma altura de 3 metros. Para iniciarmos a resolução da questão, primeiramente identificamos o grau de hiperasticidade dela. Sabemos que o grau de hiperasticidade de uma estrutura é determinado pelo número de reações excedentes às necessárias para o equilíbrio da estrutura. Na sequência, apresentamos nosso sistema real, onde nós encontramos as reações desse sistema, as forças horizontais atuantes sobre a estrutura, as forças verticais atuantes sobre a estrutura e o momento atuante também nessa estrutura, onde foi identificado que nas forças horizontais existe uma reação de 12 kN, na de forças verticais uma reação também de forma positiva de 15 kN, e com relação ao ponto A, no sentido horário da estrutura, nós identificamos um momento de 22,5 kN por metro. Apresentando agora também o nosso diagrama de momento fletor do sistema real, que ficou nesse formato, por ser uma carga distribuída em um momento aplicado no ponto A. Ele ficou uma forma triangular positiva, porém com uma curva de segundo grau, apresentando uma curva de segundo grau, onde nós identificamos que o momento da estrutura repartindo em duas etapas. Na primeira etapa, de A a B, nós ficamos com um momento inicial de 22,5, e em B nós zeramos a ação desse momento. Por quê? Porque 22,5 menos 5 vezes 3 vezes 1,5 vai ser exatamente igual a zero, ou seja, o momento inicia com 22,5 positivo no ponto A, porém zera no ponto B. E para a estrutura 2, de B a C, nós encontramos que o momento com relação ao ponto B é zero, como calculamos na estrutura anterior, e o momento também com relação ao ponto C é zero, por não haver nenhuma atuação de carga causando momento nesse ponto aqui relatado. Agora, eu quero passar a apresentação do sistema virtual para o colega Edson Ferreira de Brito Júnior. Boa noite, professor. Aqui quem fala é o Edson Ferreira e eu vou dar continuidade ao que o Diego já vinha apresentando. Ele utilizou o sistema real para encontrar o primeiro diagrama do momento fletor. Esse primeiro diagrama vai ser utilizado para encontrar a equação da compatibilidade mais na frente. E agora, para encontrar o segundo diagrama necessário, vamos utilizar o sistema virtual. A gente tem a estrutura com seus momentos, apoios e forças aplicadas. A gente vai inicialmente calcular o somatório de forças verticais e igualar ele a zero. Aí a gente começa com a força pontual que está sendo aplicada no ponto A, de 1 kN, menos a carga negativa que está no apoio C, que é chamada de RC. Igualando essas duas forças a zero, a gente encontra o valor da reação em C e será de 1 kN. Após encontrar esse valor, a gente vai agora calcular o somatório de momentos, para o ponto A e igualar ele a zero.
para que assim a gente encontre o momento que está agindo no ponto A. A reação em C, que foi encontrada anteriormente, ela está fazendo esforços em A e ela vai ser calculada colocando o valor dela vezes a distância que ela está sendo do ponto A, que será de 3 metros. Não está apresentado mais na figura agora, mas estava sendo apresentado anteriormente. Será a menos 1 kN vezes 3, que será a distância de RC para o ponto A, mais o momento em A. E assim igualando ele a zero, a gente encontra um momento em A de 3 kN. Após encontrar esse momento, a gente pode começar a construir o nosso diagrama. Em um primeiro momento, o diagrama do trecho A até o trecho B é um triângulo, que é bem diferente, não é tão bem diferente, mas ele é diferente do que a gente encontrou no sistema real. O sistema real ele era um pouco mais arredondado, porque ele tinha apresentado uma equação de segundo grau. Ele agora é um triângulo mais com equação linear. Ele começa com o valor menos 3 no momento A e calculado após o momento B com o valor zero. Então, o momento em A e B do trecho A a B começa com menos 3 e termina com zero, que faz o formato triangular. Do trecho B ao trecho C, o momento é zerado, dos dois valores, tanto de B como de C. Agora, como a gente encontrou os dois sistemas e os dois diagramas, a gente pode começar a calcular os coeficientes de flexibilidade. A gente vai calcular dois coeficientes. Inicialmente, a gente vai calcular o coeficiente 1, 0, que é a representação do sistema real e o sistema virtual, e depois a gente vai calcular o coeficiente delta 1, 1, que é do virtual, equiparando com o virtual. Dando início com o delta 1, 0, a gente pode ver, como estava sendo apresentado no slide, temos o primeiro gráfico e o segundo gráfico. O primeiro gráfico temos o momento B, que foi encontrado no sistema real de 22,5, e o momento B de menos 3 no segundo gráfico, que foi o que foi encontrado no diagrama de momento fletor, que foi encontrado a partir do sistema virtual. Tendo base a tabela, a gente encontrou a equação de 5 por 12 vezes L vezes momento em B, que seria o momento do gráfico inicial, que foi encontrado através do sistema real, e o momento em B, que foi encontrado a sistema virtual. Substituindo os nossos valores na equação, a gente tem 5 por 12 vezes 3 vezes 22,5 vezes menos 3, o que a gente encontrou um valor de menos 675 sobre 8. Para que a gente possa encontrar finalmente o nosso delta 10, a gente jogará esse valor de menos 675 sobre 8 e adequará a equação. Aí a gente tem apresentado um valor de menos 678 sobre 8 vezes EI. Agora é 678 porque a gente arredondou antes. Era 675, mas a gente arredondou para 678. Efetuando todos os cálculos, a gente vai encontrar um delta 10 no valor de menos 8,4375 vezes 10 a menos 4 metros. E agora, dando continuidade ao nosso trabalho, a gente vai encontrar o segundo coeficiente e depois a gente vai poder encontrar a equação da compatibilidade. Agora vamos encontrar o novo coeficiente de flexibilidade, que será o delta 1, 1. Para encontrá-lo, vamos usar a combinação de diagramas. Mas primeiro devemos entender quem é o delta 1, 1. Ele é basicamente o deslocamento na direção do hiperestático x1, devido à aplicação do hiperestático x1 na estrutura flexibilizada. Diante disso, para conseguirmos encontrar o delta 1, 1, utilizaremos os diagramas do sistema virtual 1 e com o mesmo diagrama também do sistema virtual 1. E em seguida, como pode ser visto na imagem, diante do que foi encontrado no diagrama de momento fletor, seguiremos para encontrar a equação na tabela. Vemos que encontramos dois triângulos com momentos no valor de menos 3. Na tabela, utilizando isso como referência, encontraremos
a equação de 1/3 vezes L' vezes o momento em B vezes o momento em B barra, que será igual, substituindo valores, a 1/3 vezes o L', que será igual a 3, vezes o momento em B, que será igual a -3, vezes o momento em B barra, que será igual a -3 também. Isso resultará no valor de 9. Com o valor encontrado de 9, vamos substituir nessa fração que resultará no valor de 9 sobre EI. O EI já foi arbitrado no início da questão, que será o valor de 10 elevado a 5. E isso encontraremos o valor final de 9 vezes 10 elevado a -5 metros. Bom, encontrado todos esses valores, podemos então ir para a equação de compatibilidade. A equação de compatibilidade será o ΔI mais o x1 vezes o ΔI, que será igual ao deslocamento vertical na estrutura original. Esse deslocamento será igual a 0. Então, vamos igualar essa equação a 0. Substituindo os valores de ΔI e de ΔI que encontramos anteriormente, encontraremos o valor de x1 igual a 9,38 kN. E esse será o valor final. Temos na equação de compatibilidade. Continuando a apresentação do Edson dos Santos Moraes, iremos encontrar as reações da estrutura original, após encontrar a equação de compatibilidade. Para encontrar a reação horizontal em A, iremos fazer o somatório das forças horizontais na estrutura, que deve ser igual a 0. Então ficará HA menos 12 é igual a 0. Com isso, teremos que a reação horizontal em A, HA, é igual a 12 kN. Em seguida, iremos encontrar a reação em C, através do somatório das forças verticais da estrutura, que deve ser igual a 0. Então ficará a reação em A mais a reação em C, menos 15, é igual a 0. Com isso, teremos que a reação em C é 5,63 kN. Em seguida, iremos fazer o somatório dos momentos em A, que deve ser igual a 0 para encontrar o momento no ponto A. O momento em A mais 5,63 vezes 3, que é o seu braço da alavanca, que é a distância entre o ponto B e o ponto C, menos 15, que é a carga distribuída, que é 5 kN, vezes a sua distância, que é de 3 metros, vezes 1,5, que é o seu braço da alavanca. Resolvendo este cálculo, temos que o momento no ponto A é igual a 5,61 kN vezes metro. Com isso, concluímos que o momento no ponto A é igual a 5,61 kN vezes metro. E logo abaixo nós temos a convenção de sinais que foi usada para os diagramas. Iremos agora encontrar os diagramas de esforço normal, de esforço cortante e de momento fletor. Iremos encontrar primeiramente o diagrama de esforço normal. A princípio, iremos dividir a nossa estrutura em duas partes, AB e BC. Na parte AB, o esforço normal no ponto A é igual a 12 negativo e o esforço normal no ponto B é igual a 12 negativo. Partindo para a parte BC, o esforço normal no ponto B é igual a menos 5,63 e o esforço normal no ponto C também é menos 5,63. E fica dessa forma o diagrama de esforço normal. Em seguida, iremos resolver o diagrama de esforço cortante. Iremos prosseguir da mesma maneira, dividindo a nossa estrutura em dois trechos, AB e BC. Então, no ponto A,
o esforço cortante é igual a 9,38 positivo. E no ponto B, o esforço cortante é 9,38 menos 15, que vai resultar em menos 5,62. Partindo para o trecho BC, nós temos que o esforço cortante em B é menos 5,62 e o esforço cortante em C é igual a zero. Com isso, nós temos o seguinte diagrama de esforço cortante. E para finalizar, iremos encontrar o diagrama de momento fletor, que iremos encontrar da seguinte forma. Dividiremos novamente a estrutura em duas partes, AB e BC. Na parte AB, o momento em A é menos 5,61. O momento máximo da parábola iremos encontrar pelo seguinte cálculo, que é 9,38 vezes 1,87 vezes, abre parênteses, menos 5 vezes 1,87 ao quadrado sobre 2, fecha parênteses, menos 5,61. Com isso, encontramos que o momento máximo é 3,19. E no trecho BC, o momento em B e o momento em C, ambos são zero. E com isso, nós finalizamos o exercício encontrando o seguinte diagrama de momento fletor.